Bilionário rejeita a esposa pobre e ostenta sua poderosa amante. Com vergonha dela, ele a humilhou na frente de todos, mas o que aconteceu na reunião deixou todos sem palavras. Uma reviravolta que você precisa ver para acreditar. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. O sol da manhã projetava longas sombras sobre os pisos de mármore da mansão Silva, sua luz quente filtrando pelas janelas de piso a teto que davam vista para os jardins meticulosamente cuidados. Dentro, Isabela Costa Silva permanecia em silêncio ao lado da grande janela, observando um grupo de pardais se reunindo ao redor do comedouro de madeira que ela mesma instalara, apesar das reclamações do jardineiro sobre ser muito rústico para um espaço tão elegante. Ela espalhou mais um punhado de sementes no parapeito da janela, um pequeno ato de rebeldia contra o mundo perfeitamente organizado em que vivia. Seu vestido simples de algodão e a maquiagem discreta contrastavam fortemente com o ambiente opulento, mas havia uma graça inegável em seus movimentos, uma dignidade silenciosa que nenhum traje de grife poderia replicar. Dona Silva, Antônio, o mordomo, apareceu na porta com seu timing impecável de sempre. O senhor Silva ligou. Ele não poderá jantar com a senhora novamente esta noite. Tem uma reunião de última hora com o conselho. A mão de Isabela parou no meio do gesto de espalhar as sementes, mas sua expressão permaneceu serena. Obrigada, Antônio. Por favor, certifique-se de que o escritório dele receba o jantar que pediram. Enquanto o mordomo se retirava, Isabela voltou a observar seus amigos emplumados, lembrando de uma época em que ela mesma dependia da bondade de estranhos para ter o que comer. A ironia não passava despercebida. Agora ela vivia em uma mansão de 30 milhões de dólares. E ainda assim, alguns dias pareciam tão solitários quanto aquelas noites nas ruas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael, seu marido, de 5 anos. Investidores importantes vêm na próxima semana. Enviarei os detalhes com minha assistente. Por favor, revise o guia de protocolo que ela fornecerá. Guias de protocolo, listas de convidados, arranjos de assentos, o andaime artificial da alta sociedade que Rafael insistia ser crucial para manter sua posição. Isabela digitou um simples "ok" e guardou o telefone no bolso, recusando-se a deixar que ele interrompesse seu ritual matinal com os pássaros. Do outro lado da cidade, na reluzente sede da Silva Tecnologia, Rafael Silva estava à janela de seu escritório no último andar, seu reflexo mostrando um homem que aparentava ter tudo. Aos 45 anos, ele cortava uma figura impressionante em seu terno sob medida, seus cabelos escuros grisalhos nas têmporas, sua postura irradiando a confiança de alguém que construiu um império tecnológico do zero. A repórter da Bloomberg está esperando na sala de reuniões, anunciou sua assistente Fernanda. E a senhora Almeida ligou de novo sobre o baile beneficente do mês que vem. Rafael ajustou a gravata, sua mente já calculando a estratégia ideal para a entrevista. Diga a Camila que ligarei de volta sobre o baile. E Fernanda, certifique-se de que Isabela receba o guia de protocolo atualizado. Os investidores japoneses são tradicionais. Tudo precisa estar perfeito. Perfeito. A palavra ecoava em sua mente enquanto ele se dirigia à sala de conferências. A perfeição havia sido sua obsessão desde a infância, quando seu pai lhe incutira a importância das aparências, de nunca mostrar fraqueza. Agora, no auge de seu sucesso, com um patrimônio líquido de bilhões e uma reputação como um dos inovadores tecnológicos mais influentes do país, ele se via ainda perseguindo aquele padrão impossível. O repórter era jovem, ansioso, armado com perguntas sobre o mais recente avanço tecnológico de Rafael. Mas, entre respostas sobre estratégia de mercado e inovação, os pensamentos de Rafael continuavam a se desviar para a próxima reunião com investidores. O consórcio japonês representava um potencial acordo de 10 bilhões de dólares, algo que solidificaria a posição de sua empresa como líder global. Senhor Silva, tem havido muita especulação sobre sua vida pessoal. O repórter arriscou, pegando Rafael de surpresa. Sua esposa está notavelmente ausente na maioria dos eventos públicos.
Há algum motivo para ela manter um perfil tão discreto? O sorriso de Rafael permaneceu fixo, mas seus nós dos dedos branquearam levemente ao redor da caneta. Minha esposa prefere se concentrar em seu trabalho filantrópico. Agora sobre a nova divisão de computação quântica. Mais tarde, naquela noite, enquanto seu motorista navegava pelo trânsito da cidade, Rafael revisava os relatórios do dia em seu tablet. Uma notificação apareceu. Um site de notícias, locais publicando uma matéria sobre um dos programas de assistência ao sem-teto de Isabela. A foto mostrava ela servindo comida em um abrigo, seu sorriso genuíno, suas roupas simples, mas limpas. A seção de comentários estava repleta de elogios ao seu trabalho. Mas tudo o que Rafael conseguia ver era o quanto ela parecia deslocada entre as outras esposas da alta sociedade. Ele fechou a aba rapidamente, a culpa se misturando à frustração. Isabela era gentil, autêntica, mais forte do que qualquer pessoa que ele conhecia. E ainda assim, ele não conseguia se livrar do medo de que seu passado, seus modos simples, de alguma forma manchassem tudo o que ele havia construído. A próxima reunião com investidores pairou em sua mente, e com ela, uma decisão que ele vinha contemplando há semanas. O carro entrou na entrada particular de sua mansão, e Rafael notou o comedouro de pássaros perto da janela. Sementes espalhadas no parapeito de pedra importada. Uma coisa tão pequena, mas que simbolizava tudo o que o preocupava. O indomado, o imprevisível, o imperfeito infiltrando-se em seu mundo cuidadosamente construído. Seu telefone acendeu com uma mensagem de Camila Almeida, seu nome trazendo tanto alívio quanto complicação. Sofisticada, polida, de uma família tradicional, ela representava tudo o que Isabela não era, tudo o que o mundo esperava ver ao seu lado. Ao entrar na casa silenciosa, o peso de suas escolhas pressionou-o. Em algum lugar lá em cima, Isabela provavelmente estava lendo um de seus romances de bolso gastos, alheia à tempestade que se formava na mente de seu marido. Rafael afrouxou a gravata, sentindo a distância entre eles se esticar como algo físico, perguntando-se quando exatamente ele havia começado a ver as maiores qualidades dela como responsabilidades. Na manhã seguinte, Isabela sentou-se em seu pequeno escritório dentro da mansão, revisando o guia de protocolo que Fernanda havia enviado. 20 páginas de instruções detalhadas sobre tudo, desde a maneira correta de segurar os pauzinhos até o ângulo exato para fazer uma reverência. Ela suspirou, lembrando-se de tempos mais simples, quando a genuína bondade era todo o protocolo de que alguém precisava. Seu computador apitou com um novo e-mail, outro pedido do abrigo para sem-teto, onde ela voluntariava. Eles estavam lutando contra o aumento do número de pessoas, e o inverno estava se aproximando. Sem hesitar, ela começou a redigir uma resposta, delineando um plano para expandir seus recursos. Era ali que ela se sentia mais ela mesma, fazendo um trabalho que realmente importava. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela chamou, minimizando a janela do e-mail por hábito. Rafael havia deixado claro que seu trabalho de caridade deveria ser mantido discreto. Antônio apareceu, sua expressão cuidadosamente neutra. Senhora Silva, a senhorita Camila está aqui para ver o senhor Silva. Ela diz que tem um compromisso. Os dedos de Isabela pararam sobre o teclado. Camila Almeida tinha aparecido na casa com frequência, cada vez maior nos últimos meses, sempre com alguma desculpa relacionada a negócios. Rafael não está em casa, Antônio. Ele está no escritório. A senhorita Camila insiste que combinou de encontrá-lo aqui, senhora. Isabela se levantou, alisando sua saia simples. Vou falar com ela. No saguão imponente, Camila Almeida fazia uma figura impressionante com seu terno de grife e cabelo perfeitamente arrumado. Tudo nela gritava dinheiro antigo e boa educação, desde sua postura até a forma casual como examinava as unhas impecáveis enquanto esperava. Camila, Isabela a cumprimentou, mantendo a voz amigável. Sinto muito, mas Rafael ainda está no escritório. A surpresa de Camila parecia ensaiada. Ah, nós íamos discutir os arranjos de assentos para o jantar dos investidores. Talvez você pudesse ajudar no lugar dele?
Seu sorriso não chegou aos olhos. Embora eu entenda se esse tipo de assunto não é exatamente sua especialidade. A provocação foi intencional, mas Isabela havia desenvolvido uma pele grossa há muito tempo. Na verdade, acabei de receber o guia de protocolo. Gostaria de revisá-lo juntas? Algo cruzou o rosto de Camila. Decepção? Frustração? Que útil! Mas talvez devêssemos esperar por Rafael. Ele tem opiniões tão específicas sobre essas coisas. Antes que Isabela pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Vou trabalhar até tarde. Não espere por mim. Fique à vontade. Para esperar, ofereceu Isabela, sabendo que Camila não ficaria. Tenho certeza de que Rafael voltará eventualmente. Não precisa. Camila pegou sua bolsa de designer. Vou encontrá-lo no escritório. Ela parou na porta, virando-se com uma casualidade calculada. Sabe, Isabela, a Fundação Aurora está organizando seu baile anual no próximo mês. Muito exclusivo. Eu faço parte do comitê e estamos sempre procurando perspectivas diversas sobre doações beneficentes. Talvez você gostaria de comparecer, como minha convidada, é claro. O convite foi mais uma cutucada sutil. Todos sabiam que Isabela já estava tecnicamente convidada como esposa de Rafael, embora ela raramente comparecesse a esses eventos ultimamente. Obrigada, mas prefiro trabalhos práticos a bailes atualmente. Depois que Camila saiu, Isabela voltou ao seu escritório, mas se viu incapaz de se concentrar no guia de protocolos. Em vez disso, abriu seu diário pessoal, um hábito que mantinha desde seus dias nas ruas. Isso a ajudara a sobreviver naquela época e a ajudava a lidar com as coisas agora. Às vezes, ela escreveu, me pergunto se Rafael ainda me vê, ou se ele só vê o que acha que eu represento. Alguma falha em seu mundo perfeito que precisa ser escondida. Seus pensamentos vagaram para os primeiros dias deles juntos, quando Rafael era diferente. Eles se conheceram em uma de suas primeiras sessões de voluntariado depois que ela se reergueu. Ele tinha ido ao abrigo para um evento de relações públicas, mas algo em sua história chamou sua atenção. Naquela época, ele parecia quase maravilhado com sua resiliência, sua capacidade de permanecer compassiva apesar de tudo o que havia passado. Os jardins chamaram sua atenção pela janela, e ela se viu caminhando para fora, buscando conforto no ar fresco. Os roseirais estavam em plena floração, cuidadosamente tratados pelos jardineiros para crescerem em fileiras perfeitas. Mas o lugar favorito de Isabela era o pequeno canto selvagem que ela mesma cultivara, onde flores silvestres cresciam livremente entre as ervas que ela usava para cozinhar. Uma memória surgiu. A mãe de Rafael, em sua festa de noivado, puxando-a de lado com uma preocupação mal disfarçada de gentileza. Querida, você precisa entender. Pessoas na nossa posição têm certas obrigações. A imagem não é tudo, claro, mas também não é nada. Na época, Isabela sorriu e concordou, segura no amor de Rafael. Agora, 5 anos depois, ela se perguntava se a mãe dele tinha visto algo que ela não vira. Seu celular vibrou novamente. Uma mensagem diferente desta vez, de sua amiga Beatriz no abrigo. Reunião de emergência amanhã. Novo projeto de desenvolvimento ameaçando o aluguel do abrigo. Preciso da sua ajuda. O coração de Isabela acelerou. O abrigo havia sido seu refúgio no passado, e agora ela era uma de suas maiores apoiadoras. Ela começou a redigir uma resposta, já formulando estratégias para ajudar. Isso, pelo menos, era algo concreto que ela poderia fazer. Enquanto o sol se punha sobre os jardins bem cuidados, Isabela tomou uma decisão. Ela abriu o laptop e começou a pesquisar leis de propriedade e regulamentações de desenvolvimento. Se Rafael estivesse trabalhando até tarde, ela faria o mesmo, mas em algo que realmente importava. Em sua mente, ela podia ouvir a voz de Rafael. Isabela, essas coisas são melhor deixadas para os profissionais. Podemos escrever um cheque se você estiver preocupada. Mas ela estava cansada de ser uma observadora passiva em sua própria vida. O abrigo precisava de ajuda, e ela tinha recursos, educação e, mais importante, a vontade de fazer a diferença. Ela trabalhou até tarde da noite.
a luz azul da tela do laptop iluminando sua expressão determinada. Lá fora, os pássaros já haviam se acomodado em seus ninhos, e os jardins bem cuidados repousavam em silêncio sob as estrelas. Mas dentro de casa, Isabela estava construindo algo próprio, um plano que em breve forçaria tanto ela quanto Rafael a confrontar as distâncias crescentes entre seus mundos. O escritório particular de Rafael Silva, no último andar da Silva Tecnologia, vibrava com tensão enquanto ele revisava as últimas projeções para o acordo de investimento japonês. Os números eram bons, extraordinários até, mas em seu mundo bom não era suficiente. Tudo tinha que ser perfeito. Os investidores de Tóquio chegarão na próxima semana, Fernanda informou, organizando pastas em sua mesa. O hotel. Solaris está confirmado para a estadia deles, e o jantar de boas-vindas está marcado para quinta-feira à noite, no O Girassol. Rafael assentiu distraidamente, sua atenção capturada por uma notificação no celular. Mais uma chamada perdida, de Isabela. Ele a ignorou sem ler a mensagem que a acompanhava, no momento em que Camila Almeida entrou em seu escritório, seus saltos batendo com propósito no piso de madeira. "Espero não estar interrompendo", ela disse, embora seu tom sugerisse que não se importava muito se estivesse. "Precisamos discutir os arranjos de assentos para quinta-feira e..." Ela fez uma pausa, sentando-se graciosamente na cadeira em frente à sua mesa. "Outros assuntos." Fernanda se desculpou discretamente, fechando a porta atrás de si. O sutil aroma do perfume caro de Camila preencheu o espaço entre eles, tão diferente das fragrâncias simples que Isabela preferia. "Eu passei na sua casa ontem", Camila continuou, seus dedos perfeitamente manicurados deslizando pela borda da mesa. A Isabela estava lá revisando o guia de protocolo. Que o encantador. Rafael ficou levemente tenso. "Ela sabe a importância desse acordo." "Será que sabe?" Camila inclinou-se para a frente. "Rafael, precisamos ser realistas. O grupo Yamashita não está investindo apenas na sua tecnologia. Eles estão investindo no pacote completo. Imagem, prestígio, posição social. Você trabalhou demais para deixar qualquer coisa colocar esse acordo em risco." Suas palavras atingiram o alvo, expressando os medos que vinham crescendo em sua mente. "O que você está sugerindo?" "Deixe-me organizar o jantar", ofereceu Camila suavemente. "Eu cuido de tudo, os lugares, o entretenimento, as dinâmicas sociais. Você se concentra nos aspectos comerciais." Ela fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. "E talvez Isabela possa cuidar de seus interesses beneficiares naquela noite. Afinal, não queremos que ela se sinta desconfortável." A sugestão pairou no ar entre eles, suas implicações claras. Rafael deveria tê-la rejeitado imediatamente, deveria ter defendido o direito de sua esposa de estar lá. Em vez disso, ele se viu considerando a ideia, pesando os benefícios potenciais contra o custo para seu casamento. "Vou pensar sobre isso", disse ele finalmente, já se odiando por não descartar a ideia de imediato. Camila sorriu, um brilho de vitória em seus olhos. "Perfeito. Agora sobre o gala da Fundação Aurora no próximo mês." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela sentava-se em uma sala de reuniões lotada no abrigo para sem-teto, seu coração pesado enquanto ouvia Beatriz descrever a situação. A empresa de desenvolvimento que planejava comprar o prédio tinha bolsos fundos e conexões poderosas. "Eles estão oferecendo nos realocar", explicou Beatriz, sua voz tensa de frustração. "Mas o novo local fica a quilômetros de distância de onde a maioria das nossas pessoas mora. Para quem depende de transporte público, pode muito bem ser na Lua." Isabela estudou os documentos espalhados à sua frente, sua mente acelerada. "Quem está por trás da empresa de desenvolvimento?" "Alguma holding chamada Vanguarda Desenvolvimentos", respondeu Beatriz. "Nem conseguimos descobrir quem são os verdadeiros donos. Tudo está escondido atrás de camadas de estrutura corporativa." Algo naquele nome mexeu com a memória de Isabela, mas ela não conseguia localizar exatamente o que. "Me envie tudo o que você tiver, vou investigar." Após a reunião, Isabela caminhou pela área comum do abrigo.
memórias inundando-a. Ela parou em um canto específico, o mesmo local onde havia dormido durante sua primeira semana ali, apavorada, mas finalmente segura. O mesmo local onde, anos depois, havia conhecido Rafael durante sua visita de relações públicas. Ele era diferente naquela época, genuinamente comovido pelas histórias que ouviu. Ela se lembrou de como ele havia ouvido, realmente ouvido, suas experiências. Como ele a olhou com admiração, e não com vergonha, quando ela contou sobre sua jornada de moradora de rua até conquistar seu diploma. O celular vibrou. Outra mensagem da assistente de Rafael sobre o jantar com os investidores. O contraste entre seus dois mundos nunca havia parecido tão evidente. Em um, ela lutava para salvar um lugar que salvava vidas. No outro, era esperado que ela memorizasse o ângulo correto para uma reverência formal. De volta ao escritório na mansão, Isabela começou a investigar a Vanguarda Desenvolvimentos. Anos ajudando moradores de abrigos a navegar pela burocracia. A haviam ensinado a pesquisar estruturas corporativas. Horas se passaram enquanto ela seguia trilhas de papel e fios de conexão. Quando a noite caiu, a tela do computador iluminou um documento que fez seu sangue gelar. Lá, escondido em camadas de registros corporativos, estava um nome familiar: Subsidiárias da Silva Tecnologia. Isabela recostou-se, a mente girando. Não podia ser. Rafael não estaria envolvido em algo assim. Estaria. Não de forma consciente, mas, à medida que ela investigava mais, as conexões ficavam mais claras. O projeto de desenvolvimento fazia parte de uma iniciativa maior de renovação urbana, uma que aumentaria significativamente o valor das propriedades na região. Uma que pareceria muito impressionante para investidores internacionais. Com as mãos levemente trêmulas, Isabela imprimiu os documentos relevantes. Ela precisava conversar com Rafael. Precisava acreditar que havia uma explicação. Mas quando pegou o celular para ligar para ele, encontrou uma mensagem esperando. Jantar de trabalho com investidores. Não espere por mim. R. Anexada estava outra mensagem de Fernanda. O Sr. Silva pede que você revise a lista de convidados atualizada para o jantar de quinta-feira. Várias mudanças foram feitas nos arranjos de assentos. Isabela abriu o anexo, os olhos percorrendo o elegante diagrama da mesa. Levou um momento para perceber o que estava errado. Seu nome não estava lá. Fora da janela, os pássaros haviam se calado, o jardim escuro e silencioso. À distância, as luzes da cidade brilhavam como promessas falsas, enquanto, mais perto, de casa, os alicerces do mundo de Isabela continuavam sua sutil transformação. A luz da manhã filtrou pelas janelas da mansão Silva, mas Isabela mal havia dormido. Os documentos que descobriu sobre a Vanguarda Desenvolvimentos estavam espalhados sobre sua mesa, cada página adicionando outra rachadura na base de seu casamento. Ela passara a noite montando o quebra-cabeça, esperando encontrar algo que provasse que estava errada sobre o envolvimento de Rafael. O celular vibrou, Beatriz ligando do abrigo. Isabela respirou fundo antes de atender. Isabela, você não vai acreditar nisso. A voz de Beatriz vinha carregada de urgência. Alguém da Vanguarda Desenvolvimentos está aqui agora, tentando nos pressionar a assinar papéis de rescisão antecipada. Eles estão oferecendo um bônus se sairmos em 30 dias. Isabela apertou o telefone com força. Não assine nada, estou a caminho. Ela se trocou rapidamente, vestindo um blazer simples e uma calça, enquanto a mente corria. Quando se dirigia à porta, Antônio apareceu com seu timing impecável de sempre. Senhora Silva. Ele hesitou, algo incomum em sua postura normalmente composta. O Sr. Silva deixou instruções de que você não deveria ser incomodada hoje. Ele sugeriu que você se concentrasse em revisar os materiais do protocolo para o jantar de amanhã. Isabela olhou nos olhos dele, percebendo o desconforto. Antônio estava na casa há tempo suficiente para testemunhar a erosão gradual de seu casamento. Obrigada, Antônio. Por favor, diga ao meu marido que eu tinha um compromisso anterior.
No abrigo, Isabela encontrou Beatriz confrontando um advogado corporativo elegante, vestindo um terno caro. O contraste entre sua aparência polida e o espaço desgastado, porém digno, do abrigo não poderia ser mais evidente. Senhora Silva, a surpresa do advogado era evidente. Eu não esperava, isto é, me garantiram que esse assunto seria tratado, de forma discreta. Tenho certeza de que foi. A voz de Isabela era calma, mas firme. Gostaria de ver esses papéis de rescisão. Enquanto revisava os documentos, seu treinamento jurídico, a educação que lutou tanto para concluir depois de sair das ruas, voltou à tona. Esses termos são predatórios. O auxílio de realocação não cobriria nem os custos de mudança, muito menos o impacto sobre os clientes do abrigo. O advogado se mexeu desconfortavelmente. Os termos são bastante generosos dadas as circunstâncias. E devo mencionar que o próprio Sr. Silva aprovou. O Sr. Silva não está aqui. Isabela o interrompeu. Eu estou. E estou dizendo que esses termos são inaceitáveis. Depois que o advogado saiu, Beatriz se virou para Isabela com preocupação. Você não sabia disso, sabia? Isabela balançou a cabeça, sentindo o peso da descoberta pressionando-a. Não, mas vou descobrir tudo. De volta à Silva Tecnologia, Rafael sentou-se em seu escritório, revisando os preparativos finais para o jantar de investidores do dia seguinte. Camila havia assumido o controle dos arranjos, como havia oferecido, e tudo estava correndo perfeitamente. Perfeitamente demais. A equipe avançada do grupo Yamashita acabou de chegar, relatou Fernanda. Eles estão impressionados com os preparativos. E a senhora Almeida ligou. Ela selecionou um vinho vintage especial para o jantar de amanhã. Rafael acenou com a cabeça, tentando ignorar a sensação incômoda no estômago. Ele ainda não havia contado a Isabela sobre sua exclusão do jantar. De alguma forma, foi mais fácil deixar Fernanda lidar com a lista de convidados revisada. Fingir que era apenas mais uma decisão de negócios. Seu telefone acendeu com uma mensagem de Isabela. Precisamos conversar sobre a Vanguarda Desenvolvimentos. As palavras enviaram um calafrio por ele. Ele havia sido cuidadoso em manter aquele projeto separado de tudo o mais, enterrado sob camadas de estrutura corporativa. Como ela descobriu? Antes que ele pudesse responder, Camila entrou em seu escritório. Rafael, querido, precisamos finalizar os arranjos do jantar. Coloquei você entre o Sr. Yamashita e sua filha. Ela é bastante talentosa, formada em Oxford, fala 5 idiomas. O tipo de pessoa que realmente entende o nosso mundo. A ênfase em nosso mundo não foi sutil. Rafael se viu lembrando de Isabela no casamento deles, como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre o futuro deles juntos. Quando ele começou a ver a autenticidade dela como uma desvantagem em vez de uma força, a papelada do abrigo está sendo tratada? A pergunta de Camila o trouxe de volta ao presente. Sim, respondeu automaticamente, então se corrigiu. Quero dizer, a equipe jurídica está cuidando disso. Os lábios perfeitamente pintados de Camila curvaram-se em um sorriso. Excelente. Não queremos que complicações locais distraiam do jantar de amanhã. Os Yamashitas estão muito interessados nos aspectos de renovação urbana do nosso portfólio. Enquanto ela continuava discutindo arranjos de assentos e harmonizações de vinhos, os pensamentos de Rafael vagaram para Isabela. Ele disse a si, mesmo que estava protegendo-a, ao mantê-la longe desses eventos de negócios de alta pressão, que ela ficaria desconfortável nesse mundo de manobras corporativas e política social. Mas uma pequena voz em sua cabeça sussurrou que ele estava, na verdade, se protegendo do julgamento que temia, da possibilidade de que outros pudessem ver Isabela como ele a via antes. O dia passou, e Rafael mergulhou no trabalho, evitando a mensagem de Isabela. Mas à medida que a noite se aproximava, Fernanda apareceu com uma atualização urgente. Senhor, há uma situação na propriedade do abrigo. A senhora Silva está se reunindo com alguns dos moradores e várias emissoras de notícias locais estão lá. Eles estão fazendo perguntas sobre a Vanguarda Desenvolvimentos e o envolvimento da Silva Tecnologia no projeto de desenvolvimento. Rafael sentiu seu mundo cuidadosamente construído começar a desmoronar. O jantar de amanhã, de repente, parecia trivial em comparação com a expressão
que ele imaginou no rosto de Isabela quando ela descobriu sua conexão com a Vanguarda Desenvolvimentos. Traga-me tudo o que temos sobre o projeto do abrigo. Ele ordenou. E Fernanda, cancele meus compromissos desta noite. Mas ao pegar o telefone para finalmente ligar para Isabela, a voz de Camila ecoou em sua mente. A imagem não é apenas sobre o que você mostra ao mundo, Rafael. É sobre o que você escolhe esconder. Ele olhou para a mensagem de Isabela por um longo momento, então colocou o telefone de volta sem ligar. O jantar de amanhã tinha que ser perfeito. Todo o resto podia esperar. Tinha que esperar. Fora da janela de seu escritório, o horizonte da cidade brilhava com promessas. Enquanto do outro lado da cidade, Isabela estava entre as pessoas pelas quais nunca deixou de se importar, finalmente forçada a confrontar a verdade sobre o homem com quem se casara e as escolhas que teria que fazer. O girassol havia sido transformado para a noite, seu salão de jantar privado exalando uma atmosfera de luxo exclusivo. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre os convidados reunidos, seu brilho refletindo na porcelana fina e nos copos de cristal que Camila havia selecionado pessoalmente. Rafael ficou perto da entrada, cumprimentando os executivos do Bidus, grupo Yamashita com reverências e cumprimentos perfeitamente ensaiados. Silva-san, o Sr. Yamashita sorriu calorosamente, sua filha Akiko ao seu lado. Estamos honrados com uma recepção tão elegante. A honra é nossa, Rafael respondeu gesticulando em direção à mesa meticulosamente arrumada, onde Camila já comandava a atenção, deslumbrante em um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. A noite progrediu exatamente como planejado. Vinho excelente, pratos servidos no momento certo e conversas que fluíam suavemente entre negócios e prazer. Camila desempenhou seu papel com maestria, encantando os executivos japoneses com seu conhecimento de sua cultura e costumes. Sua atenção aos detalhes é impressionante, Akiko Yamashita comentou durante o segundo prato. Tudo está tão perfeitamente coordenado. Rafael sorriu, prestes a responder, quando um alvoroço na entrada chamou a atenção de todos. Seu coração quase parou quando viu Isabela entrando na sala, usando um vestido preto simples, mas elegante, que ele nunca tinha visto antes. Peço desculpas pelo atraso, ela disse, sua voz ecoando claramente pela sala, que de repente ficou em silêncio. O trânsito vindo do abrigo estava terrível. O rosto de Camila congelou em uma máscara de horror polido, enquanto Rafael sentiu sua noite cuidadosamente orquestrada começando a desmoronar. Mas antes que ele pudesse falar, o Sr. Yamashita se levantou. Senhora Silva! O rosto do empresário, idoso, iluminou-se com prazer genuíno. Que surpresa maravilhosa! Todos à mesa pareciam confusos. Todos, exceto Akiko, que sorria amplamente. Meu pai estava esperando conhecê-la, ela explicou. Quando pesquisamos possíveis parceiros para nossas iniciativas de responsabilidade social, seu trabalho com a rede de abrigos para moradores de rua chamou nossa atenção. Isabela moveu-se graciosamente até a mesa, aceitando o assento que um garçom atrapalhado rapidamente arrumou. Muito gentil da sua parte dizer isso, embora eu tenha certeza de que vocês vão querer discutir os aspectos mais importantes da parceria com meu marido. Ao contrário, disse o Sr. Yamashita, acreditamos que a responsabilidade social é parte integrante de qualquer parceria empresarial significativa. Na verdade, ficamos desapontados por não ver nenhuma menção aos programas de abrigos nos materiais de apresentação. Rafael ficou imóvel, observando enquanto seus mundos colidiam. Ao seu lado, Camila tentava desesperadamente conduzir a conversa de volta a um território seguro, mas os executivos japoneses estavam claramente mais interessados em ouvir Isabela falar sobre seu trabalho. Na verdade, disse Isabela, com uma voz calma, mas com um tom que Rafael reconheceu, eu estaria muito interessada em ouvir seus pensamentos sobre o desenvolvimento urbano que prioriza a preservação da comunidade, especialmente considerando os eventos recentes com certas empresas de desenvolvimento imobiliário. A cor sumiu do rosto de Rafael quando ele percebeu o que estava por vir.
Do outro lado da mesa, os nós dos dedos de Camila branquearam ao segurar o copo de vinho. Por exemplo, continuou Isabela, tirando vários documentos de sua bolsa, a situação atual com o abrigo no bairro Central levanta questões interessantes sobre responsabilidade corporativa versus motivação por lucro. O Sr. Yamashita inclinou-se para frente, genuinamente interessado. Por favor, conte-nos mais. Nossa empresa tem ampla experiência com desenvolvimento urbano sustentável que beneficia todos os membros da comunidade. Enquanto Isabela começava a explicar a situação, cuidadosamente omitindo qualquer menção ao envolvimento da Silva Tecnologia, Rafael observava as reações ao redor da mesa. Os executivos japoneses estavam engajados, fazendo perguntas ponderadas sobre o impacto na comunidade e abordagens alternativas de desenvolvimento. Akiko fazia anotações, ocasionalmente trocando olhares de cumplicidade com o pai. Esse é exatamente o tipo de insight local que valorizamos, disse o senhor Yamashita calorosamente. Senhora Silva, você consideraria participar de nossa discussão amanhã sobre os aspectos de impacto social de nossa parceria? Antes que Rafael pudesse intervir, Isabela sorriu graciosamente. Eu ficaria honrada, embora eu deva mencionar, em nome da transparência total, que tenho algumas preocupações sobre a abordagem de desenvolvimento atual que está sendo adotada pela Vanguarda Desenvolvimentos. O nome caiu na conversa como uma pedra em águas paradas. Rafael viu o exato momento em que o reconhecimento brilhou nos olhos do Sr. Yamashita. Os olhos de Yamashita, ele obviamente havia feito sua lição de casa sobre todos os aspectos das participações da Silva Tecnologia. Ah, disse o empresário idoso pensativamente. Sim, nós também tínhamos algumas dúvidas sobre aquele projeto. Talvez devêssemos discutir isso em detalhes durante a reunião de amanhã. O restante do jantar passou como um borrão para Rafael. Ele observou sua esposa, a mulher que ele tentou esconder, encantar completamente as mesmas pessoas que ele tanto desejava impressionar. Ela falou com conhecimento e paixão sobre desenvolvimento comunitário, crescimento sustentável e a importância da responsabilidade corporativa. Mais importante ainda, ela falou com uma autenticidade que nenhum treinamento de protocolo poderia imitar. Conforme a noite chegava ao fim, o Sr. Yamashita puxou Rafael de lado. Sua esposa é realmente notável, Silva-san. Ela entende algo que muitos empresários esquecem, que o verdadeiro sucesso deve elevar toda a comunidade. Ele fez uma pausa, sua expressão ficando séria. Estamos ansiosos para discutir uma abordagem mais inclusiva para os projetos de desenvolvimento amanhã. Depois que os convidados partiram, Rafael ficou sozinho na sala de jantar vazia. Camila havia saído imediatamente, seus planos cuidadosamente elaborados em ruínas. A sala ainda brilhava com uma elegância cara, mas de alguma forma tudo parecia vazio agora. Seu celular vibrou com uma mensagem de Isabela. Estou na casa da Beatriz hoje à noite. Precisamos conversar amanhã sobre tudo. Rafael encarou a mensagem, a realidade finalmente caindo sobre ele. Ao tentar apresentar uma imagem perfeita ao mundo, ele quase destruiu a coisa mais genuína de sua vida. A questão seria tarde demais para consertar o que ele havia quebrado. O sol da manhã encontrou Isabela no apartamento modesto de Beatriz, revisando suas anotações para a reunião que se aproximava com o grupo Yamashita. Ela mal havia dormido, sua mente revivendo os eventos da noite anterior. Não apenas o jantar, mas as semanas e meses que levaram até ali, a erosão gradual de seu casamento, as maneiras sutis e não tão sutis como Rafael tentou minimizar sua presença em sua vida profissional. Você deveria ter visto a cara da Camila, disse Beatriz, colocando uma xícara de café na frente de Isabela. Elas estavam sentadas à pequena mesa da cozinha, a um mundo de distância do café da manhã formal na mansão dos Silva. Quando você entrou, eu queria ter uma foto. Isabela conseguiu um pequeno sorriso. Eu não fiz isso por vingança. Fiz porque era o certo. Aquelas pessoas precisavam saber o que realmente estava acontecendo com o projeto de desenvolvimento. E o seu marido? Foi certo pegá-lo de surpresa assim? Isabela olhou para sua xícara de café,
lembrando da expressão de choque no rosto de Rafael. Ele me pegou de surpresa primeiro, com a Vanguarda Desenvolvimentos, com o convite para o jantar, com tudo. Eu simplesmente decidi parar de jogar pelas regras dele. Do outro lado da cidade, Rafael estava sentado em seu escritório em casa, sua aparência impecável de sempre um pouco desarrumada. Ele também não tinha dormido. Os jornais da manhã estavam espalhados sobre sua mesa, vários com matérias sobre o jantar. A imprensa empresarial estava cheia de especulações sobre o acordo com o grupo Yamashita, especialmente depois que o senhor Yamashita foi ouvido elogiando a visão de Isabela para um desenvolvimento consciente da comunidade. Seu telefone não parava de tocar desde o amanhecer. Membros do conselho, investidores, parceiros, todos querendo saber sobre a aparente mudança na estratégia de desenvolvimento da empresa. Mas a única ligação que ele esperava, de Isabela, não havia acontecido. Senhor? Antônio apareceu na porta. A senhora Camila está aqui. Ela está bastante insistente. Antes que Rafael pudesse responder, Camila entrou furiosa no escritório, sua compostura normalmente perfeita começando a rachar. O que aconteceu ontem à noite foi completamente inaceitável. Você tem ideia de como isso nos faz parecer? Nós. Rafael levantou uma sobrancelha, algo mudando em sua perspectiva. Eu não sabia que havia um nós para considerar Camila. Ela hesitou por um momento antes de se recuperar. Não seja obtuso, Rafael. Tudo pelo que trabalhamos, tudo o que planejamos, sua esposa acabou de jogar tudo no caos. Os Yamashitas deveriam ver uma parceria forte e sofisticada. Em vez disso, eles receberam uma palestra sobre abrigos para sem-teto e responsabilidade social. E eles adoraram, Rafael disse calmamente, a percepção finalmente se consolidando. Eles viram exatamente o que eu estava tentando esconder. Alguém genuíno, apaixonado e sem medo de defender o que é certo. Ah, por favor, Camila zombou. Eles estão sendo educados. Ninguém no nosso mundo realmente... Nosso mundo. Rafael se levantou, sua voz afiada. Esse é o problema, não é? Eu estive tão focado no nosso mundo que esqueci o que realmente importa. Isabela me lembrou disso ontem à noite, na frente de todos. Você não pode estar falando sério. A voz de Camila ganhou um tom perigoso. Depois de tudo que eu fiz para ajudar você a manter a imagem certa, a se posicionar adequadamente para este acordo. O acordo que pode estar em risco por causa da situação da Vanguarda Desenvolvimentos? Rafael contestou. O projeto de desenvolvimento que você me garantiu que seria tratado discretamente? Os olhos de Camila se estreitaram. Esse projeto é perfeitamente legal e absolutamente necessário para o crescimento da empresa. O coração mole da sua esposa vai custar milhões a você. Talvez seja a hora de algo custar. Rafael se virou para olhar pela janela, avistando o jardim onde Isabela costumava alimentar seus pássaros. O comedouro estava vazio agora. Acho que você deveria ir embora, Camila. E acho melhor que mantenhamos uma relação estritamente profissional de agora em diante. Você está cometendo um erro, ela sibilou. O conselho não vai gostar dessa nova direção. Seus investidores não vão gostar. Você está arriscando tudo por quê? Alguma tentativa equivocada de salvar seu casamento com uma mulher que não pertence ao nosso círculo? Rafael se virou para encará-la, vendo claramente pela primeira vez o vazio por trás de sua fachada perfeita. Não, estou tentando me tornar o tipo de homem que merece ser casado com ela. Adeus, Camila. Depois que ela saiu, Rafael sentou-se pesadamente em sua cadeira, o peso de suas escolhas pressionando-o. Ele pegou o telefone rolando até o número de Isabela, mas parou antes de ligar. O que ele poderia dizer para consertar as coisas? Seu computador apitou com um e-mail do escritório do Sr. Yamashita, confirmando a reunião da tarde e solicitando especificamente a presença de Isabela. Anexada estava uma proposta preliminar para uma abordagem revisada de desenvolvimento que preservaria o abrigo enquanto modernizava a área ao redor. Exatamente o tipo de compromisso que Isabela sempre defendeu. Rafael olhou para a proposta, lembrando de como Isabela havia parecido na noite anterior. Não bonita no sentido convencional e polido que Camila personificava,
mas radiante, com propósito e convicção. Ele havia passado anos tentando moldá-la em alguém que ela não era, quando no fundo ela sempre foi exatamente quem precisava ser. A questão era, ele poderia se tornar quem precisava ser. E mais importante, Isabela daria a ele a chance de tentar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Fernanda. A senhora Silva chegou ao escritório para a reunião com o Yamashita. Ela está atualmente na sala de conferências principal com a equipe de desenvolvimento. Rafael se levantou, ajustando a gravata, mais por hábito do que por necessidade. Era hora de enfrentar as consequências de suas escolhas. Todas elas. Enquanto se dirigia para a porta, ele deu uma olhada em seu reflexo na janela. Pela primeira vez em anos, ele não viu a imagem perfeita que havia trabalhado tanto para manter. Em vez disso, viu o que Isabela deve ter visto. Um homem que havia se perdido tentando agradar a todos, exceto a pessoa que mais importava. A sala de reuniões principal da Silva Tecnologia vibrava com expectativa. Isabela estava sentada, composta, à grande mesa, revisando seus materiais de apresentação, enquanto vários executivos entravam. Ela vestia um terno azul marinho simples, mas profissional. Uma escolha dela, não um dos trajes de grife que Rafael sempre insistia que ela precisava para ocasiões como essa. O Sr. Yamashita e sua equipe chegaram exatamente na hora, com Akiko entre eles. A jovem imediatamente sentou-se perto de Isabela, sua presença um sinal sutil de apoio. A tensão na sala aumentou quando Rafael entrou por último, parecendo um pouco diferente de seu eu habitual e polido. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que Isabela não via há anos. Antes de começarmos, o Sr. Yamashita disse: "Gostaria de reconhecer a contribuição da Sra. Silva para nossa compreensão do impacto na comunidade local. Isso alterou significativamente nossa perspectiva sobre essa parceria." Isabela notou vários membros do conselho se mexendo desconfortavelmente em seus assentos. Eles claramente esperavam uma reunião de investimento padrão, não uma discussão sobre desenvolvimento comunitário e responsabilidade social. "Se me permitem", Isabela começou, levantando-se para apresentar sua proposta alternativa. "Preparei uma análise de como podemos modificar o plano de desenvolvimento da Vanguarda Desenvolvimentos para criar uma situação vantajosa para todas as partes envolvidas." Enquanto ela apresentava, Isabela sentiu os olhos de Rafael sobre ela. Ela manteve o foco em sua tarefa, explicando como o abrigo poderia ser incorporado ao plano de desenvolvimento, criando um espaço de uso misto que beneficiaria tanto a comunidade empresarial quanto os moradores locais. "Os custos iniciais podem ser maiores", ela reconheceu, abordando a preocupação que via nos rostos dos membros do conselho. "Mas os benefícios de longo prazo, tanto financeiros quanto sociais, superam em muito o gasto de curto prazo." "Exatamente o que pensamos", Akiko acrescentou, abrindo sua própria apresentação. "Nossa pesquisa mostra que empreendimentos que incorporam iniciativas de responsabilidade social consistentemente superam projetos tradicionais ao longo do tempo." As expressões dos membros do conselho começaram a mudar de ceticismo para interesse, enquanto Akiko apresentava estudos de caso de projetos semelhantes no Japão e na Europa. Isabela sentiu um frio na barriga. Talvez a mudança fosse possível, afinal. Então Rafael se levantou e a sala ficou em silêncio. "Eu devo um pedido de desculpas a todos aqui", ele começou, sua voz sem a suavidade habitual. "Especialmente a você, Isabela." Ele virou-se para encarar sua esposa diretamente. "Passei anos tentando esconder o que via como imperfeições, quando, na realidade, estava escondendo meus próprios fracassos como marido e como líder." O coração de Isabela bateu forte no peito, mas ela manteve a expressão neutra. Já tinha ouvido promessas de Rafael antes. "O projeto da Vanguarda Desenvolvimentos", ele continuou, "foi um erro, não apenas em sua execução, mas em toda a sua concepção. Eu estava tão focado em impressionar investidores em potencial que esqueci os princípios nos quais esta empresa foi fundada. Inovação que melhora a vida das pessoas, não apenas nossas margens de lucro." O Sr. Yamashita acenou com aprovação
enquanto os membros do conselho trocaram olhares. Este não era o Rafael Silva com quem estavam acostumados a lidar. Proponho que reestruturemos completamente o projeto de desenvolvimento, usando a proposta de Isabela como base. Além disso, Rafael se endireitou, parecendo mais como seu antigo eu, mas de alguma forma diferente, mais genuíno, quero estabelecer um conselho consultivo de impacto comunitário permanente com Isabela como sua líder, se ela estiver disposta. A oferta pairou no ar entre eles. Isabela estudou o rosto do marido, procurando qualquer traço de sua habitual calculação, qualquer sinal de que isso era apenas mais uma estratégia de negócios. Em vez disso, ela viu algo que não via há anos: o homem por quem se apaixonara, aquele que antes a olhava com admiração e não com vergonha. Essa é uma proposta interessante, ela disse com cuidado. Mas tenho algumas condições minhas. Rafael acenou, incentivando-a a continuar. Primeiro, o Conselho Consultivo precisa de poder real, não apenas uma posição simbólica para fazer a empresa parecer boa. Precisamos de poder de veto sobre qualquer projeto de desenvolvimento que prejudique as comunidades locais. Concordo, disse Rafael sem hesitar. Segundo, Isabela continuou, sua voz ficando mais firme, quero transparência total sobre todos os projetos de desenvolvimento atuais e futuros. Chega de subsidiárias ocultas, chega de planos secretos. Claro. E, finalmente, ela olhou diretamente nos olhos dele. Isso não é só sobre negócios, Rafael. Se vamos seguir em frente, em qualquer capacidade, as coisas precisam mudar entre nós. Mudar de verdade. A natureza pessoal da conversa deixou os membros do conselho desconfortáveis. Mas o Sr. Yamashita sorria levemente, como se estivesse vendo exatamente o que esperava. Eu sei, Rafael disse suavemente. Não espero que você me perdoe imediatamente ou que confie que eu mudei, mas quero a chance de provar isso, não apenas nas decisões de negócios, mas em tudo. Ele se virou para se dirigir a toda a sala. Passei tempo demais tentando viver de acordo com um padrão impossível de perfeição, quando o que eu realmente precisava era ser genuíno. Akiko falou, sua voz ecoando claramente pela mesa. No Japão, temos um conceito chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro. A ideia é que algo pode se tornar mais bonito e valioso depois de ser quebrado, se você estiver disposto a fazer o trabalho de reparo adequado. Isabela sentiu lágrimas ameaçando nos cantos dos olhos, mas as segurou. Afinal, ainda era uma reunião de negócios. Então, vamos falar exatamente sobre como esse novo conselho consultivo funcionaria, ela disse voltando à sua apresentação. Enquanto a reunião continuava, focando agora nos detalhes práticos de implementar tanto o plano de desenvolvimento, revisado quanto o novo conselho consultivo, Isabela sentiu algo mudar na sala. Os membros do conselho estavam engajados, oferecendo sugestões construtivas. A equipe do Yamashita estava claramente satisfeita com a direção que as coisas estavam tomando. E Rafael? Rafael estava realmente ouvindo, prestando atenção de verdade a ideias que desafiavam sua forma anterior de fazer as coisas. Não era perdão, ainda não, nem mesmo uma garantia de que o casamento deles poderia ser salvo. Mas era um começo, uma chance de reconstruir algo que poderia acabar mais forte do que o que havia sido quebrado. Enquanto Isabela mergulhava nos detalhes das estratégias de engajamento comunitário, ela permitiu-se sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. A semana seguinte, a reunião com o grupo Yamashita trouxe mais mudanças para a Silva Tecnologia do que a empresa havia visto em anos. O escritório de Isabela, antes relegado a um canto tranquilo da mansão, agora ocupava um espaço de destaque na sede corporativa. Janelas do chão ao teto davam para a cidade que ela estava trabalhando para proteger, e um fluxo constante de líderes comunitários e especialistas em desenvolvimento passava por sua porta. Isabela sentou-se em sua nova mesa, revisando as últimas propostas para o projeto de integração do abrigo. O sol da manhã projetava sombras quentes sobre os desenhos arquitetônicos que mostravam algo sem precedentes, um desenvolvimento que preservava o coração da comunidade enquanto criava oportunidades de crescimento.
Uma batida na porta interrompeu sua concentração. Pode entrar, ela chamou esperando outro consultor ou representante da comunidade. Em vez disso, Rafael estava na porta, parecendo um tanto incerto, uma expressão que teria sido impensável em seu rosto algumas semanas atrás. Você tem 1 minuto? Isabela gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa, notando como era estranho tê-lo na posição de visitante. As propostas revisadas estão parecendo promissoras, ela disse, mantendo as coisas profissionais. Os arquitetos do grupo Yamashita têm algumas ideias inovadoras para integrar os serviços do abrigo ao novo desenvolvimento. Isso é bom, Rafael disse, mas seus olhos estavam em uma foto emoldurada que ela havia colocado em sua mesa. Uma dos primeiros dias deles juntos, quando ambos haviam se voluntariado no jantar de ação de graças do abrigo. Tenho pensado muito naquele dia ultimamente. As mãos de Isabela pararam no teclado. Rafael, por favor. Ele levantou uma mão. Preciso dizer isso. Ele respirou fundo. Eu estava revendo alguns arquivos antigos ontem à noite e encontrei algo. O primeiro artigo já escrito sobre mim na imprensa empresarial. Eu tinha 28 anos, estava começando. O repórter me perguntou o que me motivava. E sabe o que eu disse? Que queria criar tecnologia que tornaria o mundo melhor para todos, não apenas para os poucos privilegiados. Isabela se lembrava daquele artigo. Ela o havia lido durante sua própria pesquisa sobre Rafael quando eles se conheceram. Você era diferente naquela época. Eu era real naquela época, ele corrigiu. Em algum lugar ao longo do caminho, perdi isso de vista. Fiquei tão focado em aparências no que os outros pensavam que esqueci quem eu era. Pior, eu tentei fazer você esquecer quem você é. Uma comoção no escritório externo chamou a atenção deles. Através das paredes de vidro, eles podiam ver Camila Almeida discutindo com a assistente de Isabela. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, ela irrompeu no escritório. Isso é absolutamente ridículo, ela declarou, agitando um jornal. A manchete dizia: Silva Tecnologia anuncia grande mudança na estratégia de desenvolvimento. Impacto. Social assume papel central. Camila, a voz de Rafael tinha um tom de advertência. Não é a hora. Ah, eu acho que é exatamente a hora, ela retrucou. O conselho está em polvorosa. As ações caíram esta manhã. Tudo porque você deixou o coração mole da sua esposa sabotar anos de planejamento cuidadoso. Isabela se levantou lentamente, sua presença calma em contraste marcante com a agitação de Camila. O grupo Yamashita parece discordar da sua avaliação. O investimento deles agora é maior do que o planejado originalmente, especificamente por causa da abordagem de desenvolvimento integrado. Os Yamashitas estão demonstrando fé em uma visão que equilibra lucro com propósito. Rafael interrompeu, levantando-se também. Algo em que eu costumava acreditar antes de deixar pessoas como você me convencerem de que a imagem era tudo. A compostura perfeita de Camila rachou levemente. Pessoas como eu ajudei a construir sua posição social, Rafael. Eu te ensinei a se mover nos círculos certos, como se apresentar para as pessoas certas. Você me ensinou a ter vergonha da melhor coisa da minha vida. Rafael respondeu calmamente, olhando para Isabela. A esconder alguém genuíno em favor de uma perfeição artificial. Se é assim que você se sente, a voz de Camila ficou fria. Talvez seja a hora de eu levar minha expertise para outro lugar. Tenho certeza de que seus concorrentes estariam muito interessados em minhas percepções sobre as operações da Silva Tecnologia. Isabela deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Isso seria desaconselhável, Camila. As novas diretrizes éticas que estamos implementando incluem políticas muito rígidas sobre confidencialidade e conflitos de interesse. A equipe jurídica está bastante animada para aplicá-las. A ameaça pairou no ar por um momento antes que os ombros de Camila cedessem levemente. Sem dizer mais nada, ela virou-se e saiu, seus saltos batendo rapidamente no chão do escritório. No silêncio que se seguiu, Isabela e Rafael olharam um para o outro. Realmente se olharam como se fosse a primeira vez em anos. Estou ficando na casa da Beatriz por enquanto,
Isabela disse gentilmente. Isso tudo ainda é muito novo e temos muito trabalho a fazer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Rafael acenou com a cabeça, aceitando a decisão dela. Eu entendo, mas talvez possamos começar devagar. Tem um jantar comunitário no abrigo na próxima semana. Pensei que talvez pudéssemos ir juntos, como costumávamos fazer. Isabela o estudou por um momento, vendo o esforço genuíno por trás da sugestão. Isso seria bom, ela disse finalmente. Mas Rafael, nada de ternos, nada de fotógrafos, nada de comunicados à imprensa. Só nós, sendo reais. Só nós. Ele concordou com um pequeno sorriso tocando seus lábios. Sendo reais. Quando ele saiu do escritório dela, Isabela voltou-se para a janela, observando a cidade que se estendia diante dela. O abrigo era visível daqui, um lembrete de onde ela veio e do que ela lutou para proteger. O caminho à frente não seria fácil. Ainda havia membros do conselho para convencer, comunidades para engajar e um casamento para reconstruir com cuidado. Mas pela primeira vez em anos, parecia que ambos estavam caminhando na mesma direção. A noite do jantar comunitário chegou com um nervosismo inesperado para ambos, Isabela e Rafael. O refeitório do abrigo havia sido transformado com decorações simples, lanternas de papel e flores silvestres em potes de vidro, nada parecido com os cristais e porcelanas finas de seus recentes eventos corporativos. O cheiro de comida caseira enchia o ar, e o som de risadas e conversas criava uma atmosfera calorosa que nenhum restaurante caro poderia replicar. Rafael chegou vestindo jeans e uma camisa social simples, roupas que Isabela não o via usar há anos. Ele ficou parado na entrada, parecendo deslocado e de alguma forma mais autêntico do que havia parecido em muito tempo. Vários moradores do abrigo que se lembravam dele de visitas anteriores se aproximaram com sorrisos genuínos, surpresos, mas felizes em vê-lo de volta. Senhor Silva, Beatriz o cumprimentou com um olhar perspicaz. A equipe da cozinha poderia usar uma ajuda com o serviço. Isto é, se você não estiver muito ocupado para trabalho manual nos dias de hoje. Para surpresa de todos, incluindo Isabela, Rafael arregaçou as mangas sem hesitar. Apenas me diga onde você precisa de mim. Isabela observou de longe enquanto seu marido, o magnata bilionário da tecnologia que normalmente não seria visto morto sem seus ternos caros, vestia um avental e começava a servir sopa ao lado dos voluntários regulares. Havia uma certa estranheza em seus movimentos no início, mas gradualmente ele começou a relaxar, até mesmo participando das brincadeiras leves com a equipe da cozinha. Ele está tentando, Beatriz disse suavemente, chegando ao lado de Isabela. Tentando de verdade. Isabela assentiu, a garganta apertada por uma emoção inesperada. Eu sei, é só que eu preciso ter certeza de que é real desta vez. A noite prosseguiu, e Isabela se viu envolvida em uma conversa com uma jovem que lhe lembrava de si mesma anos atrás. Fernanda havia chegado recentemente ao abrigo, claramente educada, mas em uma fase difícil, tentando reconstruir a vida após uma série de contratempos. Tenho um diploma em engenharia ambiental, explicou Fernanda, mas uma crise de saúde acabou com minhas economias. Agora, nem consigo entrevistas porque não tenho um endereço fixo. Isabela estava prestes a responder, quando Rafael, que passava com uma garrafa de café, parou em sua mesa. Engenharia ambiental? Ele perguntou, colocando a garrafa sobre a mesa. Estamos desenvolvendo uma nova divisão de tecnologia verde, focada em desenvolvimento urbano sustentável. Você teria interesse em uma entrevista? Os olhos de Fernanda se arregalaram, mas logo se estreitaram com desconfiança. Não quero caridade. Não é caridade, respondeu Rafael, e Isabela pôde ouvir a sinceridade em sua voz. Precisamos de pessoas que entendam tanto os aspectos técnicos quanto humanos do desenvolvimento comunitário. Sua experiência, toda ela, seria valiosa. Para nossa equipe, Isabela sentiu algo quente brotar em seu peito enquanto observava a interação. Aquele era o Rafael por quem ela se apaixonara, aquele que conseguia ver potencial onde outros só viam problemas. Mais tarde,
Quando a multidão diminuiu e a limpeza começou, Isabela se viu trabalhando ao lado de Rafael na cozinha, como faziam anos atrás. Seus movimentos se encaixaram em um ritmo familiar. Ela lavando, ele secando, um silêncio confortável entre eles. "Sinto falta disso", ele disse baixinho, secando cuidadosamente uma tigela desgastada. "Não só do trabalho voluntário, mas de nós, do nosso verdadeiro eu." Isabela passou-lhe outro prato, seus dedos se tocando levemente. "Eu também sinto falta. Mas, Rafael, o que aconteceu? Quando a imagem se tornou mais importante que a essência?" Ele ficou em silêncio por um momento, secando o prato metodicamente. "Acho que foi tão gradual que nem percebi no início. Cada negócio bem-sucedido, cada capa de revista, cada evento exclusivo, todos pareciam validar a ideia de que a aparência importava mais que tudo. E então Camila apareceu, reforçando tudo o que eu já começava a acreditar. E eu não me encaixava nessa imagem." Isabela completou por ele. "Não." Ele a corrigiu, colocando a toalha de lado e virando-se para encará-la. "Você não se encaixava naquela mentira. Você era real, genuína. E isso me assustou porque me lembrou de tudo o que eu estava perdendo de vista." Um silêncio confortável caiu entre eles enquanto terminavam de lavar a louça. Pela janela da cozinha, podiam ver Fernanda sentada com Beatriz, discutindo possíveis oportunidades de emprego. A visão do abrigo, ainda de pé, ainda ajudando as pessoas e agora potencialmente se fortalecendo com o novo plano de desenvolvimento, parecia representar tudo o que eles estavam tentando reconstruir. "Isabela", Rafael disse suavemente, "eu sei que não posso simplesmente desfazer os últimos anos, e sei que ficar na casa da Beatriz é a escolha certa por enquanto. Mas talvez pudéssemos começar a jantar juntos às vezes? Não em restaurantes chiques, só jantares de verdade, como este." Isabela olhou para o marido. Realmente olhou para ele. As mangas arregaçadas estavam respingadas de água, o cabelo cuidadosamente arrumado, um pouco desalinhado por causa da umidade da cozinha. Ele parecia mais humano, mais acessível do que havia parecido em anos. "Eu gostaria disso", ela disse finalmente. "Mas, Rafael, essa versão de você, a que serve sopa e oferece empregos aos residentes do abrigo e não se importa em sujar as roupas, esse é o homem com quem eu me casei. Preciso saber que ele veio para ficar." Rafael acenou com a cabeça, entendendo o peso das palavras dela. "Ele está. Eu estou. E vou provar isso, não só com palavras, mas com ações. Todos os dias." Enquanto terminavam de arrumar a cozinha, a última luz da noite filtrada pelas janelas, Isabela sentiu uma esperança cautelosa crescendo. A mudança não aconteceria da noite para o dia, mas talvez, como o próprio abrigo, o que parecia um fim pudesse se tornar um novo começo. A sala de reuniões de impacto comunitário na Silva Tecnologia fervilhava de energia, enquanto Isabela apresentava as últimas atualizações sobre o projeto de integração do abrigo. As paredes, antes adornadas com arte moderna austera, agora exibiam mapas e quadros de feedback da comunidade. Ao redor da mesa, sentava-se uma mistura improvável de executivos corporativos, líderes comunitários e residentes do abrigo, incluindo Fernanda, que havia começado seu novo cargo na divisão de tecnologia verde 2 semanas antes. O plano de desenvolvimento de uso misto já atraiu mais 3 investidores socialmente conscientes, explicou Isabela, apontando para os números projetados. O envolvimento do grupo Yamashita parece ter criado um efeito cascata positivo. De sua cadeira na mesa, Rafael observava a esposa com admiração indizível. Ela havia se transformado de alguém que ele uma vez tentou esconder em uma líder respeitada, que estava mudando não apenas a empresa deles, mas toda a abordagem da indústria em relação ao desenvolvimento comunitário. Também recebemos consultas de 2 outras grandes empresas de tecnologia, acrescentou Fernanda, sua confiança crescendo no novo cargo. Elas estão interessadas em implementar modelos semelhantes de integração comunitária em seus desenvolvimentos. A reunião continuou,
com ideias fluindo livremente entre os estrategistas corporativos e os defensores da comunidade. Rafael percebeu como Isabela se certificava de que todas as vozes fossem ouvidas, desde os executivos seniores até os representantes do abrigo. Era um contraste gritante com as apresentações cuidadosamente coreografadas do passado. Após a reunião, Rafael se aproximou de Isabela enquanto ela recolhia seus materiais. Gostaria de almoçar? O novo café em frente ao abrigo acabou de abrir, aquele que está parceirando com o nosso programa de capacitação profissional. Isabela olhou para o relógio, considerando. Seus jantares semanais haviam se tornado uma rotina no último mês, cada um parecendo mais natural que o anterior. Claro, ela concordou. Gostaria de ver como o programa de capacitação está indo. O café estava cheio quando chegaram, repleto de uma mistura diversa de profissionais e moradores locais. Eles foram recebidos por João, um ex-morador dos abrigo que agora era o gerente assistente do café. Isabela, senhor Silva, ele sorriu. Deixe-me mostrar a vocês nossa melhor mesa. Enquanto se acomodavam, Isabela notou os pequenos detalhes que tornavam o café especial. Obras de arte de artistas locais, flores frescas do projeto de horta comunitária e os sorrisos confiantes dos estagiários trabalhando no balcão. Lembra do nosso primeiro encontro? Rafael perguntou de repente, olhando ao redor do movimentado espaço. Aquele pequeno restaurante na Rua das Flores? Isabela sorriu com a lembrança. Você estava tão desconfortável com os cardápios de plástico e os pratos desencontrados, mas ficou porque eu disse que eles tinham a melhor torta de maçã da cidade. E tinham, Rafael admitiu. E sabe o que mais? Essa foi a última vez que me lembro de me sentir completamente autêntico antes de tudo mudar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Tenho pensado muito no que você disse no abrigo no mês passado, sobre precisar saber se essa versão de mim veio para ficar. Isabela abaixou o cardápio, dando-lhe toda a sua atenção. Tive uma reunião com o conselho ontem, ele continuou. Camila apareceu com alguns investidores que convenceu a desafiar nossa nova direção. Eles fizeram uma apresentação e tanto, sobre retornar aos nossos valores essenciais do negócio e focar em maximizar os retornos dos acionistas. Isabela sentiu o coração afundar levemente. E um pequeno sorriso apareceu nos cantos da boca de Rafael. E eu disse a eles que nosso valor central de negócios é melhorar a vida das pessoas, a vida de todas as pessoas. Disse que, se não conseguissem ver valor nisso, estavam à vontade para investir em outro lugar. Como eles reagiram? A maioria ficou, ele disse. Os que realmente importavam. E os que foram embora? Bem, o grupo Yamashita ficou feliz em aumentar seu investimento. Acontece que fazer a coisa certa pode realmente ser um bom negócio. A comida chegou. Sanduíches simples, servidos em pratos feitos por um artesão local. Isabela observou enquanto Rafael agradecia a estagiária, com calor genuíno, perguntando sobre o progresso dela no programa. Sabe, Isabela disse depois que a garçonete saiu. A mulher que coordena o programa de terapia artística no abrigo me contou algo interessante ontem. Ela disse que mais pessoas conseguiram moradia permanente no último mês do que em todo o trimestre anterior. Rafael pareceu surpreso, por causa do projeto de desenvolvimento, mas a construção nem começou. Não, Isabela sorriu. Por causa da esperança. As pessoas podem ver mudanças reais acontecendo. Elas podem ver que alguém com poder e influência reais, realmente se importa com suas vidas e sua comunidade. Eles comeram em um silêncio confortável por um tempo, observando o movimento do horário de almoço. Pela janela, podiam ver o abrigo, sua fachada de tijolos desgastados agora exibindo um mural comunitário novo. Ao lado, o equipamento de construção já estava no lugar para o novo projeto de desenvolvimento. Sinto sua falta, Rafael disse baixinho. Em casa? Eu entendo por que você precisou de espaço e respeito isso, mas sinto falta das pequenas coisas. Ouvir você falar com os pássaros de manhã, encontrar seus livros espalhados pela casa, até aqueles jardins de ervas que você insistiu em plantar
entre minhas preciosas rosas. Isabela esticou a mão sobre a mesa, pegando a dele. Era a primeira vez que ela iniciava um contato assim desde a separação. Os pássaros também sentem sua falta, ela disse suavemente. Eu volto às vezes para alimentá-los. Antônio me contou que você tem cuidado do comedouro. Bem, ele apertou sua mão gentilmente. Alguém uma vez me disse que às vezes os menores gestos de bondade são os que mais importam. Enquanto terminavam o almoço, Isabela se viu estudando o rosto do marido. A máscara perfeita e polida que ele usara por tanto tempo havia desaparecido, substituída por algo muito mais valioso: autenticidade. Ele parecia cansado às vezes e preocupado com frequência, mas também mais vivo do que estava há anos. Talvez, ela disse com cuidado, poderíamos jantar em casa amanhã? Eu poderia fazer aquela massa que você adorava, aquela com ervas frescas do jardim. O rosto de Rafael iluminou-se com uma alegria genuína, não o sorriso treinado que ele havia aperfeiçoado para eventos de negócios. Eu gostaria disso, ele disse. Gostaria muito. Lá fora, o sol do outono pintava a rua com cores quentes, e os sons da cidade pareciam harmonizar-se com o bate-papo animado do café. A mudança estava acontecendo, não apenas em suas vidas, mas no próprio tecido da comunidade. Não era perfeito. Nada real jamais é, mas era autêntico e isso fazia toda a diferença. A mansão do Silva parecia diferente quando Isabela entrou pela porta da frente naquela noite, com os braços cheios de ingredientes frescos da horta comunitária. A quietude habitual havia sido substituída por algo mais acolhedor, mais convidativo. Um jazz suave tocava em algum lugar dentro de casa, o tipo que eles costumavam ouvir quando se conheceram. Antônio a recebeu com um sorriso que parecia mais pessoal do que profissional. Bem-vinda à casa, senhora Silva. A cozinha foi preparada, de acordo com suas especificações. Obrigada, Antônio, Isabela respondeu, notando pequenas mudanças pela casa. Os arranjos florais formais haviam sido substituídos por flores silvestres simples, semelhantes às que ela costumava colher. A arte abstrata imponente no hall agora dividia espaço com fotos emolduradas de projetos comunitários e eventos de abrigos. Na cozinha, Isabela encontrou Rafael tentando operar o moedor de ervas, com as mangas arregaçadas e uma expressão determinada no rosto. Ele olhou para cima quando ela entrou, e por um momento, ambos se lembraram de incontáveis noites passadas cozinhando juntos nos primeiros dias de seu casamento. Pensei em começar adiantado, ele disse, gesticulando para a bagunça que havia feito. Embora eu possa ter esquecido como fazer isso direito. Isabela colocou suas sacolas e se aproximou para ajudá-lo. Aqui, ela disse, ficando perto para ajustar sua pegada no moedor. Assim, o cheiro familiar de sua colônia misturava-se com o das ervas frescas, criando um momento de intimidade doméstica que pegou os dois de surpresa. Enquanto trabalhavam juntos preparando a refeição, Isabela notou outras mudanças na cozinha. A despensa de vinhos caros havia sido parcialmente convertida em uma prateleira para seus chás favoritos. Sua velha caixa de receitas estava no balcão, resgatada de onde quer que tivesse sido guardada, quando Rafael insistiu em contratar um chefe profissional. Espero que não se importe, Rafael disse, seguindo seu olhar. Eu a encontrei enquanto tentava lembrar quem costumávamos ser. Eles caíram em um ritmo confortável, com Isabela preparando o molho enquanto Rafael cuidava da massa. Pela janela da cozinha, podiam ver pássaros se reunindo no comedouro do jardim, suas atividades projetando sombras móveis na luz do entardecer. O jardim está diferente, Isabela observou, notando novos plantios entre as rosas. Rafael assentiu, parecendo ligeiramente envergonhado. Tenho aprendido sobre plantio consorciado. Descobri que as rosas realmente se dão melhor com ervas crescendo por perto. Algo sobre controle natural de pragas e saúde do solo. A simples admissão de que ele havia tirado tempo para aprender sobre algo que ela sempre defendeu tocou Isabela profundamente. Enquanto se sentavam para comer, Isabela notou a arrumação da mesa, a elaborada disposição da sala de jantar formal,
havia desaparecido. Em vez disso, estavam sentados no cantinho da cozinha, usando os pratos de cerâmica simples que ela havia comprado anos atrás em uma feira de arte local. Tive uma reunião interessante hoje, Rafael disse, enquanto começavam a comer. Lembra da startup de tecnologia que estávamos considerando adquirir? Aquela que desenvolve soluções de moradia acessível? Isabela acenou com a cabeça, apreciando como ele naturalmente a incluía nas discussões de negócios agora. Bem, me encontrei com a fundadora. Mulher brilhante, me lembra um pouco de você, na verdade. Ela tem essas ideias inovadoras sobre integrar tecnologia com desenvolvimento comunitário. Acho que ela seria perfeita para o conselho consultivo. Aquela que rejeitou nossa proposta original 3 vezes? Isabela perguntou surpresa. Rafael sorriu. Exatamente. Ela disse não para nós porque nossa abordagem não era focada o suficiente na comunidade. Esse é exatamente o tipo de perspectiva que precisamos. Enquanto continuavam conversando, Isabela percebeu como essa conversa era diferente dos jantares tensos dos últimos anos. Não havia pretensão, nem cuidadosa dança em torno de tópicos difíceis. Eles discutiam desafios de negócios, necessidades da comunidade e sentimentos pessoais com a mesma abertura. Depois do jantar, enquanto limpavam juntos, Isabela se viu observando Rafael. Ele estava contando sobre um novo residente do abrigo que tinha habilidades impressionantes em programação, pensando em criar um programa de treinamento em tecnologia. Seu entusiasmo era genuíno, suas ideias focadas em impacto real em vez de valor de relações públicas. O quê? Ele perguntou, percebendo sua expressão pensativa. Estava apenas pensando em algo que Beatriz me disse ontem, Isabela respondeu. Ela disse que, às vezes, as pessoas não mudam porque veem a luz. Elas mudam porque sentem o calor. Mas, às vezes, raramente, as pessoas mudam porque redescobrem sua própria luz. Rafael colocou o prato que estava secando, virando-se para encará-la completamente. Eu encontrei minha luz novamente porque você nunca perdeu a sua, ele disse. Calmamente. Mesmo quando eu estava tentando diminuí-la, tentando fazê-la caber em alguma ideia artificial do que era apropriado ou perfeito, você continuou brilhando. Isabela sentiu as lágrimas ameaçando surgir nos cantos dos seus olhos. Rafael, eu sei que ainda temos trabalho a fazer, ele continuou. Eu sei que a confiança leva tempo para ser reconstruída. Mas Isabela, essas últimas semanas, sendo verdadeiros, fazendo um trabalho significativo, vendo o impacto real que podemos ter quando paramos de nos preocupar com as aparências, eu nunca me senti tão vivo, tão eu mesmo. Ela deu um passo mais perto dele, perto o suficiente para ver a vulnerabilidade em seus olhos. As ervas no jardim, ela disse suavemente. Você não plantou elas só por causa das rosas, não foi? Ele balançou a cabeça. Eu as plantei porque toda manhã, quando eu olho para lá, elas me lembram de quem nós éramos, de quem podemos ser novamente, de quem deveríamos ter sido o tempo todo. Lá fora, a noite havia se transformado em um crepúsculo suave. Através da janela, eles podiam ver os últimos pássaros no comedouro, as ervas balançando gentilmente no jardim, as rosas florescendo mais vibrantes do que nunca entre suas novas companheiras. Não era o jardim perfeito e bem cuidado que já havia sido, mas estava vivo, autêntico e prosperando. Assim como nós, pensou Isabela, assim como podemos ser novamente. A manhã do Summit Anual de Inovação Tecnológica amanheceu clara e brilhante. Era um dos eventos mais prestigiados da indústria, onde os maiores nomes da tecnologia se reuniam para mostrar suas últimas conquistas. Durante anos, havia sido o palco favorito de Rafael, um lugar para apresentar sua imagem perfeitamente polida ao mundo. Este ano foi diferente. O estande da Silva Tecnologia exibia não apenas inovações tecnológicas, mas sua integração com o desenvolvimento comunitário. Maquetes do projeto do abrigo dominavam a exposição, ao lado de apresentações sobre suas novas iniciativas de impacto social. Isabela caminhou pelo centro de convenções, notando como tudo parecia diferente dos eventos de tecnologia que ela havia frequentado no passado. Em vez de apenas executivos corporativos em ternos caros, a multidão incluía
líderes comunitários, empreendedores sociais e até alguns graduados de seus novos programas de treinamento. E Isabela? Fernanda chamou acenando de seu estande. Ela estava se preparando para apresentar suas iniciativas de tecnologia verde, parecendo confiante em seu papel. Era difícil acreditar que essa era a mesma mulher que havia lutado no abrigo apenas alguns meses atrás. Enquanto Isabela se aproximava, ela notou Rafael em uma conversa intensa com um grupo de investidores. Camila estava entre eles, seu sorriso perfeito mal disfarçando a tensão. Isabela se aproximou, captando fragmentos da discussão. Os números não mentem, Rafael. Um dos investidores estava dizendo. Sua nova direção está atraindo uma imprensa positiva, mas nossos investidores tradicionais estão nervosos. As margens de lucro nesses projetos comunitários são sustentáveis e estão crescendo. Rafael interrompeu com firmeza. E mais importante, estão criando um impacto real e mensurável na vida das pessoas. Camila deu um passo à frente, sua voz doce como mel, mas carregada de veneno. Rafael, querido, ninguém está questionando os aspectos filantrópicos dos seus novos projetos, mas talvez possamos encontrar um equilíbrio melhor? Algo mais alinhado com as expectativas dos acionistas? Isabela observou enquanto Rafael endireitava os ombros, preparando-se para responder. Este era o momento. Ele manteria seu compromisso com a nova direção ou cederia para agradar aos investidores tradicionais? Na verdade, ele disse, sua voz clara e firme, eu gostaria de mostrar algo a vocês. Ele gesticulou para a tela de apresentação, onde Fernanda estava preparando seus slides. Fernanda, você poderia compartilhar sua pesquisa sobre os impactos econômicos de longo prazo do desenvolvimento comunitário integrado? Fernanda avançou com confiança, iniciando uma apresentação que mostrava como a nova abordagem estava, na verdade, criando um crescimento mais sustentável e lucrativo. Isabela sentiu o peito inflar de orgulho ao ver a ex-moradora de abrigo comandar a atenção de alguns dos nomes mais poderosos do setor. Mas Camila não havia terminado. Ela pegou seu tablet, exibindo uma série de gráficos. Tomei a liberdade de preparar uma análise alternativa, uma que mostra como retornar à nossa estratégia anterior poderia maximizar os retornos de curto prazo e estabilizar a confiança dos acionistas. Os investidores se inclinaram, claramente interessados nas métricas tradicionais que ela apresentava. Isabela sentiu o coração afundar. Alguns hábitos eram difíceis de quebrar, especialmente quando vinham envoltos na promessa de lucros rápidos. Então Rafael fez algo que chocou a todos. Ele riu. Sabem, ele disse, balançando a cabeça. 3 meses atrás, esses números me consumiriam. Eu os veria como a única medida de sucesso que importava. Ele se virou para os investidores. Mas deixem-me mostrar um conjunto diferente de números. Ele exibiu novos dados na tela principal. Estatísticas mostrando a redução da população em situação de rua nas áreas de seus projetos, o aumento do emprego por meio de seus programas de capacitação e, sim, a valorização imobiliária e o desenvolvimento de negócios nas comunidades que estavam ajudando a revitalizar. Esses números, ele continuou, sua voz cheia de paixão, representam pessoas reais, vidas reais transformadas. E aqui está a parte interessante. Nossas projeções de longo prazo mostram que essa abordagem está gerando lucros mais sustentáveis do que nosso modelo antigo. Não estamos apenas fazendo o bem, estamos redefinindo o que significa um bom negócio. Isabela observou as expressões dos investidores mudarem de ceticismo para interesse. Até Camila pareceu surpresa com a convicção inabalável de Rafael. Mas e a sua imagem? Camila insistiu, fazendo uma última tentativa. A agenda social, os eventos exclusivos, o estilo de vida que todos esperam de alguém na sua posição. Os olhos de Rafael encontraram os de Isabela do outro lado da sala. Passei anos tentando manter uma imagem de perfeição, ele disse baixinho. Isso me custou o que realmente importava. Não vou cometer esse erro novamente. A tensão no grupo foi quebrada por uma comoção no palco principal. Os organizadores do evento estavam anunciando os vencedores de seus prêmios anuais de inovação. Isabela começou a se virar. Esses prêmios sempre foram sobre conquistas tradicionais em tecnologia, mas parou ao ouvir o nome da empresa deles.
Pela integração revolucionária de tecnologia e impacto social, o locutor dizia, e por estabelecer novos padrões em responsabilidade corporativa, o Prêmio de Inovação em Desenvolvimento Comunitário deste ano vai para a Silva Tecnologia. A plateia explodiu em aplausos. Rafael parecia atordoado. Esse não era um prêmio que eles haviam sequer considerado. Enquanto ele se dirigia ao palco, Isabela o viu gesticular para Fernanda se juntar a ele. Então, para surpresa de todos, ele acenou para Isabela subir também. De pé ali entre o marido e a jovem cuja vida eles ajudaram a transformar, Isabela sentiu o peso de tudo o que haviam conquistado. Rafael se aproximou do microfone, mas em vez de fazer seu discurso polido de sempre, falou de coração sobre transformação, não apenas de comunidades, mas de perspectivas. Na plateia, Isabela pôde ver Camila se afastando. Seu mundo perfeitamente curado de aparências sobre substância, finalmente perdendo o controle sobre suas vidas. Os investidores que haviam sido céticos agora estavam envolvidos em discussões, animadas com Fernanda sobre outras iniciativas comunitárias. Ao deixarem o palco, Rafael se virou para Isabela. Há algo que preciso te perguntar, ele disse com a voz séria. Algo importante, mas não aqui. Você me encontra no jardim hoje à noite? No nosso jardim? Isabela olhou nos olhos dele, vendo não o empresário polido que ela havia começado a duvidar, mas o homem por quem ela havia se apaixonado. Aquele que finalmente havia encontrado o caminho de volta para o que realmente importava. O jardim era diferente sob a luz da noite. Isabela caminhou entre as rosas e as ervas, lembrando como aquele espaço havia se transformado ao longo dos meses, assim como suas vidas. O comedouro de pássaros balançava suavemente na brisa, e o doce aroma das ervas se misturava ao perfume das rosas, criando algo completamente novo e maravilhoso. Ela encontrou Rafael sentado no banco de madeira simples que haviam colocado perto do jardim de ervas. Ele havia trocado a roupa formal do evento por roupas casuais, parecendo mais confortável e genuíno do que havia parecido em anos. Ao lado dele, estava uma caixa de madeira familiar que fez o coração de Isabela acelerar. Era a caixa de memórias que ela havia guardado durante seu tempo no abrigo, aquela que ela pensava ter perdido nas mudanças. Antônio me ajudou a encontrá-la, Rafael disse suavemente enquanto ela se aproximava. Ela estava escondida no sótão, junto com muitas outras coisas que eu deveria ter valorizado, em vez de escondido. Isabela sentou-se ao lado dele, seus dedos percorrendo a madeira, desgastada. Dentro havia fotografias, cartas e pequenas lembranças de sua jornada, incluindo o recorte de jornal sobre o primeiro grande sucesso de Rafael, aquele em que ele havia falado sobre tornar a tecnologia acessível a todos. Tenho pensado sobre ciclos, Rafael disse olhando para o jardim. Como às vezes você precisa se perder completamente antes de encontrar o caminho de volta para quem você realmente é. Ele abriu a caixa com cuidado, tirando uma flor seca prensada entre duas folhas de papel. Lembra disso? Desde o nosso primeiro encontro no jardim comunitário, Isabela sorriu tocando as pétalas delicadas. Você estava tão deslocado ali com seu terno caro, tentando me ajudar a plantar tomates. Mas eu estava feliz, ele disse baixinho. Genuinamente, completamente feliz. Assim como estou agora sentado aqui com você, cercado por ervas e rosas que não deveriam combinar, mas de alguma forma combinam. Ele colocou a mão no bolso e tirou algo que fez Isabela prender a respiração. O simples anel de prata que ela havia deixado na cômoda no dia em que se mudou. Não estou pedindo para você colocá-lo de volta, ele disse rapidamente, vendo a expressão dela. Pelo menos não este. Do outro bolso, ele tirou uma pequena caixa de madeira. Isso é diferente. Dentro havia um anel como nada que Isabela esperaria do antigo Rafael. Era lindo, mas único. Uma peça artesanal com um pequeno jardim de flores e folhas de prata. Eu o encomendei de um dos artesãos do programa de joias do centro comunitário. Ele explicou. Cada flor representa uma parte da nossa história. Rosas por quem estávamos fingindo ser, flores silvestres por quem realmente somos, ervas por cura e crescimento. Isabela tocou o delicado trabalho em metal, sentindo o amor e o pensamento que haviam sido dedicados à sua criação.
Não estou pedindo que você volte a ser quem éramos, Rafael continuou. Estou perguntando se você gostaria de começar algo novo, algo real. A casa parece vazia, sem seus livros espalhados por toda parte, sem o som de você conversando com os pássaros de manhã, sem seus lembretes gentis de que o sucesso não é medido em cifrões. Ele pegou a mão dela, a voz carregada de emoção. Esses últimos meses me ensinaram que a verdadeira perfeição não está nas aparências ou no status social. Está em ser genuinamente, autenticamente você mesma, algo que você nunca deixou de ser, mesmo quando eu me perdi. Isabela olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o jardim ao redor. O sol estava se pondo, lançando um brilho quente sobre o espaço que haviam criado juntos. Um espaço onde rosas e ervas cresciam, lado a lado, onde os pássaros se sentiam bem-vindos, onde a imperfeição era celebrada e não escondida. O jardim comunitário do abrigo precisa de um novo sistema de irrigação, ela disse finalmente, com um pequeno sorriso nos lábios. Rafael pareceu confuso por um momento, até que a compreensão surgiu. Isso é um sim? Isso é um acho que o CEO da Silva Tecnologia deveria vir ajudar a instalá-lo neste fim de semana. Ela respondeu, com roupas velhas, sujando as mãos, sem se importar com o que os outros pensam. E depois disso, ele perguntou suavemente. Isabela pegou o anel, observando-o capturar a luz do entardecer. Depois disso, talvez seja a hora de eu trazer meus livros de volta para casa, e minhas ervas, e eu mesma. Ela deslizou o anel no dedo onde ele se encaixou perfeitamente, único e lindo, assim como a história de amor deles. Mas, Rafael, os pássaros podem ficar. Ele riu puxando-a para perto. Os pássaros nunca foram o problema. Eu era cego demais para ver que eles, como você, tornavam tudo ao redor mais bonito simplesmente por serem quem são. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, Isabela e Rafael sentaram-se juntos em seu banco de madeira simples, cercados pelo doce aroma de ervas e rosas. No dia seguinte, enfrentariam o mundo juntos, em reuniões de diretoria e eventos comunitários, em cozinhas, de abrigos e escritórios corporativos. Mas enfrentariam como eles mesmos, não mais presos a padrões artificiais de perfeição. À distância, o horizonte da cidade brilhava com possibilidades, enquanto mais perto de casa, o jardim continuava sua revolução silenciosa. Rosas e ervas crescendo juntas, pássaros se alimentando livremente, e o amor florescendo em sua forma mais autêntica. Não era perfeito, mas era real, e isso o tornava melhor do que a perfeição jamais poderia ser.